Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer aí um apanhado de operações que a gente pode fazer com matriz, tá? De algumas ações com matriz que é praticamente tudo que a gente faz com elas. Beleza? É, então eu vou colocar aqui a planilhinha para vocês, né, a planilhinha do Calc, para ficar mais fácil. Lembrando que quando a gente vai trabalhar com matriz e com vetor, o ideal é você ter um papel do lado para desenhar e saber o que você está fazendo. Tá? Com bastante atenção nisso. Eu mesmo, que já faço um século que mexo com isso, ainda continuo utilizando essa técnica de desenhar. Tá? Então vamos lá. Vamos começar então vendo algumas operações que a gente pode fazer numa matriz de números inteiros. Tá? Então vamos lá, eu tenho uma matriz de números inteiros, deixa eu aumentar aqui o tamanho da minha tela. Bom, então eu criei aí uma matriz de inteiros. Para criar uma matriz, eu defino o tipo dela, né? Defino quantas linhas ela tem e quantas colunas ela tem. Tá? Então, aqui eu tenho uma matriz de inteiros de 4 por 4. Então, eu tenho esse formato aqui de matriz. Ah, professor, e se fosse 4 por 5? Ah, são 4 linhas por 5 colunas. Tá? Então, é linha, coluna. Vou colocar aqui, ó. Linha, linha, coluna. Tá? Identificador. Então, a definição é sempre desse formato, ó. E toda vez que você vai trabalhar com ela, na hora que você quer referenciar um cara, você fala aqui, ó, esse aqui é 1, 2, linha 1, coluna 2. Beleza? Bom, quais são as principais operações que a gente faz com matriz? Bom, a primeira coisa a fazer, a primeira operação que a gente trabalha, é a operação mais básica, é a leitura, tá? Ou o preenchimento. Então a gente pode ter aqui, ó, vamos falar aqui de preenchimento. O preenchimento tem duas formas. Eu posso fazer ele utilizando a leitura via teclado, tá? Ou eu posso fazer utilizando números aleatórios, tá? Então, o que é o preenchimento? O preenchimento é colocar valor em cada casa dessa linha matriz. Beleza? Bom, então como que eu posso fazer isso? Toda vez, eu vou colocar o code blocks aqui também, para a gente já começar a brincar já com tudo ao mesmo tempo. Quando a gente vai fazer uma leitura, quando a gente vai fazer o preenchimento de uma matriz, tá? A gente vai fazer qualquer preenchimento dessa matriz, eu vou ter que colocar elemento célula a célula, posição a posição, tá? Vou ter que colocar valor em cada espaço reservado. Só que a gente pode ver que acontece o seguinte, ó, eu começo a preencher aqui, ó, na posição 0, na linha 0, posição 0, linha 0, posição 1, linha 0, posição 2, linha 0, posição 3. Aí eu não vou pôr mais nada na linha 0, eu vou avançar para quem? Para a próxima linha. Eu vou para a linha 1 e aí eu zero de novo a coluna. Tá? Então, quando a gente pula de linha para linha, quando chega no final de uma linha, faz dois passozinhos. Primeiro, aumenta o número da linha e inicializa a coluna de zero. Então, isso é uma obrigação quando a gente está trabalhando dentro de matriz. Eu vou avançando sempre a coluna, então aqui ó, pode ver que a gente pode dizer que tem um for aqui, ó. Eu vou aqui, depois avanço para o 1, depois para o 2, depois para o 3. Aí eu faço o quê? Esse que estava 0 passa a ser o 1 e o que estava 3 passa a ser 0 de novo para fazer 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. Então eu tenho um laço aqui, ó, indicando cada coluna, tá? O avanço das colunas e um laço indicando o avanço das linhas.
certo? Então, toda vez que eu for fazer uma leitura, ou grande parte das operações utilizando matrizes, eu vou ter que ter duas estruturas de repetição, uma dentro da outra, tá? Uma controlando linha e a outra controlando coluna. Então, ó, a da coluna é a mais interna, porque ela vem, ela que começa. Depois que termina uma vez dentro dela, que aí eu avanço a linha, tá? Então, se a gente for codificar isso aqui dentro da linguagem C, vou colocar lá o nossa biblioteca padrão de entrada e saída. E aí eu vou colocar aqui o nosso programa principal, que é o que vocês estão acostumados até agora. A partir da semana que vem, a gente vai começar a trabalhar com outras funções, tá? Lá. Tá? Então, como eu sei que eu tenho que varrer as colunas, então eu vou criar um cara aqui, ó, int col, tá? E eu vou ter que varrer a linha também. Então, int lim. Ah, professor, posso colocar IJ? Pode colocar IJ, pode colocar o nome que vocês quiserem. Mas tem que ser dois caras diferentes, tá? Por quê? Porque um varre a coluna e o outro vai pulando de linha, tá? Então, para mim varrer uma coluna, esse caso aqui eu vou criar aquela mesma matriz lá. Qual o nome que eu dei para ela? Mat, tá? Int mat 4x4. Int mat 4 por 4, tá? Então aqui eu criei minha matriz. Então essas duas variáveis aqui é para controle do laço, dos laços, tá? E essa daqui é a matriz. Beleza? Agora, então, quando eu quero fazer uma leitura de dados via teclado, o que eu vou ter que passar? O que eu vou ter que repetir? Eu vou ter que repetir a leitura de um inteiro, ó. Eu repito a leitura de um inteiro várias vezes. Quantas vezes? 4 na primeira linha, 4 na segunda linha, 4 na terceira linha, 4 na quarta linha, tá? Então, vamos lá. Então, eu sei que eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma leitura. Vou fazer um scanf aqui, tá? Eu vou colocar a primeira parte mais interna, que vai ler um inteiro, certo? Que vai ser guardado na matriz, na linha coluna. Tá? Então, aqui eu estou dizendo que aqui eu estou fazendo uma leitura de um número e guardando na matriz em uma linha e coluna, apesar de que eu não tenho quem que é essa linha nem quem que é essa coluna. Beleza? Então, eu sei que o que eu faço primeiro é ler a linha, certo? Então, cada linha dessa, eu vou ler um conjunto de colunas, certo? Então, assim, aqui eu sei que eu tenho 4. Então, para mim ler cada uma das células numa coluna, eu faço o seguinte, for coluna é igual a 0, ponto e vírgula, coluna menor que 4, ponto e vírgula, coluna mais mais. Então, com isso daqui, eu faço a leitura, fazer a leitura de todos os elementos de uma linha, um a um, tá? Então, esse for aqui, ó, é um for mais interno que vai ler linha. Lê a primeira linha. Beleza, então aqui o coluna vai estar variando, ó, de 0, 1, 2 e 3. E a linha, por enquanto, eu não tenho valor, tá? Aí eu tenho que ver, bom, então aqui eu leio uma linha. Então, com isso, eu faço a leitura dessa linha aqui, ó. Beleza. Então, está na linha 0. Depois eu tenho que avançar a linha para 1 e ler todos os elementos dela. Avanço a linha para 2 e leio todos os elementos dela. Avanço a linha para 3 e leio todos os elementos dela, tá? Então, esse for aqui, ele lê de uma linha. Eu quero fazer várias vezes, eu quero fazer para todas as linhas, eu vou ter que colocar isso aqui dentro de um for. Tá? Então, é dessa forma que a gente identifica a repetição. A gente começa repetindo,
Eu quero ler um caractere. Essa linha aqui, ó, lê um inteiro, tá? Esse cara aqui, ele repete a leitura de um inteiro 4 vezes. Ou seja, onde o call que eu estou usando aqui é a variável de controle da coluna. Beleza? Então, essa linha aqui, ela lê uma linha inteira. Esse conjunto de linhas aqui, ó. Esse cara aqui lê somente um inteiro. Tá? Agora, quando eu coloco dentro do for, eu vou ler a linha inteira. Todas as colunas de uma determinada linha. Só que eu quero ler de todas as linhas. Então, o que eu faço? Eu coloco esse cara aqui dentro de um outro laço. Um laço que controla as linhas que eu estou. Certo? Então, isso daqui, ó, ele faz a leitura de todas as linhas. Tá? Então, toda vez que você for trabalhar com matriz, você vai trabalhar com esse formato, tá? Um laço dentro do outro. Por quê? Porque um eu ando de assim e o outro eu faço o avanço em a linha, tá? O professor precisa colocar a chave? Aqui não precisa, por quê? Porque dentro desse for aqui só tem um scanf. Dentro desse for aqui só tem outro for. Ah, professor, mas posso colocar? Pode colocar, não tem problema nenhum. Eu até recomendo, tá? Colocar, por que eu recomendo? Porque se você pôr, você não vai errar nunca, tá? Agora, se você não pôr e tiver duas linhas dentro, dois comandos dentro do laço, já dá erro, tá? Então, assim, nunca vai ter o problema. E aqui é interessante até para a gente fazer um printf aqui, ó. Printf, eu vou colocar assim, ó, mate, para o usuário saber o que está acontecendo, né? Mate, na posição %d, por %d. Na verdade, isso aqui eu só estou apresentando mate, abre colchete, fecha colchete, abre colchete, fecha colchete. E ali dentro daquele 2%, no primeiro eu tenho o valor de lin, no segundo eu tenho o valor de call. Tá? Então, quando ele rodar, ele vai vir aqui, ó, linha 0, coluna 0. Ele vai colocar mate 0, 0. E aí você coloca, pede um valor para ele, põe igualzinho aqui, para ele digitar o valor. Então, aqui eu faço a leitura. Ó. Então, a leitura, o que consiste? Consiste de um scanf para ler um inteiro, tá? E esse scanf vai ficar dentro de um for para variar as linhas e um outro for para variar a coluna, para variar a coluna e um outro for para variar a linha, tá? Então é um for para fazer isso e um outro for para avançando de linhas, tá? Então com isso daqui, ó, eu já tenho a leitura. Aqui, ó, eu estou pedindo aqui, ó, mate na posição 0, 0. Então ele está aqui, ó, coluna linha 0, coluna 0, tá? Foi lá, digitei um valor, ó. Então agora ele está só aqui dentro desse laço, ó. Tá vendo, ó? Linha 0, então a linha continua parado e a coluna está variando, ó. Agora, ó, ele fez esse laço inteiro, ou seja, leu a primeira linha inteira. Agora, o que eu tenho que fazer? Ele vai sair desse laço aqui e vai voltar aqui. E daqui estava com 0, ele vai para 1. E aí ele vai começar do 0 de novo. Entendeu? Esse processo que eu falei para vocês aqui, ó, aumenta o número da linha e inicializa a coluna em 0, é isso que a gente faz aqui. Tá? Então ele começa de 0, chegou, fez tudo, chegou no fim, ele vem aqui, aumenta a linha e começa a coluna de 0 de novo. Tá? Então vamos lá. 4, 7, 6, 5, 4. Olha lá, agora vai para 2. 8, 7, 6, 9. 1, 2, 1, 2. E aí ele chegou ao final. Tá? Então, leitura, eu posso fazer assim. Preenchimento da matriz, lembrar que ela tem que ter sempre 2 for. Por quê? Porque eu tenho linha e coluna.
Tá? Existe outra forma, professor? Não existe. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso preencher a matriz utilizando números aleatórios, números randômicos. Tá? Então aí, eu vou salvar. Eu salvo isso aqui. Vou criar um novo aqui. Eu vou chamar de preenche de matriz. Tá? Nesse preenche de matriz aqui, eu vou copiar a mesma coisa daqui, que a estrutura é mais ou menos parecida. Tá? Vou dar um Ctrl C aqui e vou jogar aqui dentro. Tá? O que muda de eu preencher o valor com um número lido pelo usuário ou de um valor randômico de 0 até 100, tá? Como assim, Luiz? Se eu tivesse linhas diferentes para cada coluna. Ah, tem Como assim? Teria que fazer outro for, no caso? Porque, por exemplo, tem algumas colunas, tem 4 colunas. E aí está falando que existem 4, digamos, linhas para cada coluna, certo? 4 linhas, 4 colunas para É, cada linha. isológicas. Então, tá. Ok. Deixa. A matriz, você tem que lembrar que ela é quadrada. Ela não tem como ter a primeira linha ter 5 elementos, a segunda ter 10, a terceira, a não ser que você Era controle. isso que eu estava Tá? pensando. Aí, Luiz, você tem que controlar a quantidade de elementos de cada linha. Ah, tá. Tá? Ok. Para isso, ou você pode usar o elemento zero de cada linha como sendo o tamanho lógico dele, ou você pode criar um vetorzinho de tamanho lógico que controle cada elemento de linha. Beleza, entendi. Entendeu? Bom, pessoal, então, quando a gente trabalha com a leitura ou com preenchimento, eu posso fazer de duas formas. Eu posso pedir para o usuário digitar, como eu fiz aqui, ou eu posso gerar de forma aleatória. Para gerar de forma aleatória, a única coisa que muda é isso aqui, ó. Eu não vou usar o scanf mais. Tá? Quem que eu vou usar? Eu vou usar aquela funçãozinha que vocês já viram lá atrás, aonde eu coloco dentro da matriz um rand, tá? Um valor randômico. Aqui a gente vai colocar assim, vamos colocar lá módulo 100 mais 1. Vocês lembram para que serve esse módulo 100 mais 1? Gera um número randômico aleatório. Vocês gostam de aleatório, né? Aleatório. Entre 1 e 100. Gera 100 números? Não, não gera 100 números. Gera números entre... Ele gera entre 0 e 32 mil alguma coisa, tá? Mas aí quando eu uso o percent, eu estou limitando ele ao resto da divisão por 100. Então qualquer número que eu divida, que eu pego o resto por 100, vai ser um número entre 0 e 99. Só que eu quero começando do 1. Então de 0 a 99, eu coloco mais 1. Então se ele sortear o 0, vai para 1. Se ele sortear o 99, vai para 100. E se for no meio, é 20, 21, 30, 31, 38, 39, assim por diante. Tá? Aqui ele gera um número. Tá? Quantos números no total ele vai gerar? Ele vai gerar 4 vezes 4, vai gerar 16 números. Tá? Aqui eu posso até
fazer essa impressão depois aqui, ó, para já mostrar os números gerados. Quer ver? Ctrl X. Tá? Porque aqui o usuário não vai precisar saber o que está acontecendo mesmo, ele vai ter que saber o que aconteceu depois. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, %d. Vou colocar um /n aqui, tá? Para que ele apresente esse número gerado, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, mat na posição linha, coluna. Então, ó, nesse momento ele vai sortear o valor e jogar lá dentro. Tá? Na linha de baixo, eu vou falar assim: a matriz na posição 0, 0 recebeu o valor que está guardado lá na mat, linha coluna. Tá? Então, existem duas formas. Ó. Uma forma é eu pedir para o usuário digitar. Uma outra forma é eu utilizar a função randômica, a função de números aleatórios, para fazer a geração desses valores. Então, se eu rodar esse cara aqui, deixa eu salvar, e rodar esse cara aqui, olha lá, ó. Tá aqui os meus números aleatórios, tá? Então, eu sei que na 00 tenho 42, na 01 tenho 68 e assim por diante, tá? Ah, professor, mas aí número aleatório é complicado. Ah, é complicado gerar, mas tem vezes que você quer fazer teste, ficar uma matriz de 10 por 10, você vai ter que digitar 100 números. Então fica meio inviável você ficar fazendo essa digitação desse monte de número. Então, deixa o computador gerar para depois você testar, tá? Então, quem quiser nos exercícios para facilitar gerar os números, pode gerar, tá? Evita um pouco de dor de cabeça para vocês. Bom, vamos continuar então. Aqui eu acho até bom a gente colocar o srand, time new. Tá errado, é isso? Vocês lembram para que serve isso daqui? Srand, para ele não gerar sempre os mesmos números, tá? Então agora a gente tem cada vez um número diferente gerado. Beleza? Então leitura, preenchimento é sempre nesse formato, tá? Ou você usa a leitura via teclado, ou você usa a leitura, o preenchimento via número randômico gerado de forma aleatória. Beleza? Bom, agora vamos ver outra operação extremamente importante também, que é a operação de apresentação de valores. Tá? Deixa eu voltar na nossa planilhinha. Então, ó, uma outra, então preenchimento, agora a gente tem aí a apresentação. Tá? A apresentação, ela pode ser total, tá? Ela pode ser parcial. Onde é parcial? Onde é parcial pode ser por linha, por coluna ou uma parte da minha matriz. Então, eu falo, quero apresentar só as duas primeiras colunas e as três primeiras linhas. E aí eu consigo fazer isso daí. Tá? Bom, a apresentação, a gente vai ver que é muito parecida com a leitura. A única diferença é que você vai, ao invés de dar um scanf aqui dentro, você vai dar um printf. Só que a matriz, na hora de apresentar, o ideal é que a gente deixe ela formatada para se enquadrar, formar a matriz na tela, para você visualizar, para depois você conseguir fazer operações com ela, visualizando o que está acontecendo. Tá? Então, para apresentação, eu vou usar agora só com valor preenchido, porque eu não quero ficar digitando. Beleza? Então, aqui, ó, a apresentação de uma matriz,
Eu vou ter que apresentar total. Vou colocar aqui, ó. Apresentação total da matriz. Tá? Então aqui eu posso fazer. Se eu vou apresentar tudo, eu vou ter que apresentar todas as linhas, todas as colunas e todas as linhas. Tá? Então aqui eu vou começar fazendo um negócio mais simples. Eu vou pegar aqui e começar pelo meio dela. Começar lá, printf, e vou colocar só assim, barra T. Barra T. Tá? O barra T é uma tabulação. Tá? Eu posso dar uma tabulação, ou eu posso também colocar um formato. Vou colocar a tabulação, não vai ficar bonitinho. Barra T. E aí eu vou colocar aqui, ó, %D. Aí aqui dentro eu vou apresentar a minha matriz, mat, na linha e na coluna que eu quero. Então esse cara aqui, ele dá uma tabulaçãozinha e apresenta um número. Tá? Ah, mas o que eu quero fazer? Eu quero apresentar toda a linha. Para apresentar toda a linha, de novo, eu faço lá o forzinho. Ou igual a 0, ponto vírgula, com menor, 4, ponto vírgula, com mais. É exatamente o que fez lá em cima. Tá? É a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Beleza? Isso aqui apresenta uma linha. Todas as colunas de uma linha. Eu quero apresentar todas as colunas. Então aqui, esse cara aqui são todas as colunas. Só que eu quero apresentar para todas as linhas. Então eu faço um outro laço interno aqui, ó. Laço externo. Tá? E dentro desse laço externo, eu vou estar passando por todas as linhas. Tá? E aqui apresenta. A gente vai ver que isso aqui não vai funcionar muito legal. Quer ver? Ó, se eu mandar rodar aqui, ó. Olha lá, a matriz não ficou legal, né? Por que não ficou legal? Porque eu não estou pulando linha. Então, no final de cada linha, eu tenho que dar um barra N. Tá? Mas aqui, aonde que é a linha? A linha é o fora externo, não é? Bom, então no fora externo, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que colocar o fora interno dentro dele, do mesmo jeito que estava. E depois de imprimir o fora interno inteiro, ou seja, imprimir todas as linhas de uma coluna, todos os elementos de uma linha, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar pular a linha. Printf, e pulo uma linha aqui, ó, barra N. Ou seja, imprimo todos os elementos de uma linha, pulo a linha, avanço para a próxima linha, imprimo todos os elementos, pulo a linha, avanço, pulo a linha, avanço, pulo a linha, tá? Então aí eu tenho agora uma matriz formatada de uma forma melhorzinha. Olha lá, ó, agora ficou no formato bonitinho, tá vendo? Então eu tenho uma matriz agora, eu consigo enxergar essa matriz aqui de uma forma legal. Tá? Ah, professor, eu quero colocar 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Então põe, fica à vontade. Tá? Dá para fazer sim, não é muito difícil não, mas vou perder tempo com isso agora não. Beleza? Vamos lá. Então, com isso daqui eu consigo apresentar a matriz inteira. E se eu quiser apresentar uma linha só? O que eu vou ter que fazer? Tá? Se for apresentar uma linha só, eu vou ter que passar numa linha só, ou seja, é uma dimensão só. Se é uma dimensão só, eu faço só um laço. Tá? E aí eu peço para o usuário, qual linha você quer ver? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou criar uma outra variável inteira aqui, ó.
Linha selecionada. Ponto e vírgula. E aqui eu vou dar um scanf, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um printf aqui, printf. Qual linha você quer visualizar? Tá? Perguntei a linha para ele, faço o scanf aqui. %d, vírgula, linha selecionada. Tá lá. Então, aqui o cara vai digitar a linha. Ah, precisaria colocar um do while aqui para validar, tá? Mas no caso aqui, eu não vou fazer nada disso não, tá? Então, para me imprimir uma linha, eu preciso ter o quê? Eu preciso saber que linha, tá? Que linha que eu vou ler e posteriormente varrer essa linha, passar por todos os elementos dessa linha. Então, eu vou andar nas colunas dela, tá? Então, aqui eu faço só um forzinho aqui, ó. Tá? Faço só um forzinho aqui dentro. E aqui dentro, o que que eu faço? Eu faço um printf aqui, tá? Colocando lá o barra tabulação lá a tabulação. E o %d. Mas agora eu já tenho a linha fixa, tá? Que linha que é? Essa aqui, ó. Então, na hora de eu colocar a matriz aqui, ó, mate, eu sei que linha que eu quero, não sei? É essa aqui. E aí, a coluna vai variar. Tá vendo? Então, eu peço qual linha. Como eu tenho a linha, eu tô aqui, ó. Eu tô só preocupado com uma varredura só. Ou é dessa, ou é dessa, ou é dessa, ou é dessa. Tá? Então, com uma varredura num sentido só, isso aqui é um laço só. Tá? Não preciso fazer dois laços. Ah, professor, não poderia fazer dois laços e colocar um if linha for igual à linha selecionada? Não precisa, você está gastando seu tempo, você está gastando tempo precioso do seu processador. Tá? Ah, professor, se eu quisesse as linhas ímpares, opa, aí a coisa muda. Porque eu não sei quantas linhas tem, aí eu posso fazer as linhas ímpares, mas aí eu teria que ter várias, então eu tenho dois for. Aí poderia melhorar esse processo. Beleza? Então eu quero só varrer um cara desse aqui, ó. Eu quero andar em uma dimensão só. Se eu vou andar em uma dimensão só, eu faço um laço dessa dimensão. Então eu tenho que pensar aqui, ó. Quantas colunas eu tenho? Eu tenho 4, então eu faço um laço dessas 4 colunas. Se eu quisesse apresentar uma linha, uma coluna, a coisa ficaria desse formato aqui, ó. Então, qual linha apresenta a linha, qual coluna apresenta a coluna. Assim, tá? Então vamos lá. Então, com isso daqui, ó, eu já consigo apresentar essa linha. Então, se eu rodar aqui, ó, tá lá, ele mostrou o meu vetor, o preenchimento dele, depois a minha matriz inteira. Aí eu vou colocar, eu quero apresentar, quero visualizar a linha 2, que é a que começa com 36. Olha lá, então ele trouxe só a linha 2, começa com 36. Beleza? Ah, professor, e se for coluna? A coisa complica, né? Não complica nada. Por quê? Porque a minha coluna vai estar fixada e a minha linha vai ser variante, tá? Então, ó, se eu for fazer aqui, vou copiar aqui de cima. Vou colocar aqui coluna int, coluna selecionada. Coluna selecionada. Então, aqui, ó, eu posso pedir para o meu usuário. Vou copiar aqui. Talvez a mesma coisa. Vou ver. Tá, então, qual coluna você quer visualizar? Qual coluna você quer visualizar? E aí eu peço a coluna aqui, ó, coluna selecionada. Tá? Agora, aqui eu não vou fazer a varredura na linha, na coluna, eu vou varrer
linha a linha, porque eu quero andar de assim, ó. A professora vai fazer diferença? Não. Mas aqui faz sentido semântico, tá? Quando você fala eu estou variando linha, eu coloco a variável linha, em vez de colocar a coluna. Beleza? Aí vamos lá. Aqui eu vou fazer um acréscimo aqui de um barra N aqui primeiro. Por que esse barra N? Agora eu quero imprimir como se fosse uma coluna só, tá? Em vez de imprimir um na frente do outro, vai pôr embaixo do outro, bonitinho. Beleza? Então eu pulo uma linha, dou uma tabulação e imprimo um valor. Aqui, a linha que vai variar. Então a linha, eu uso essa linha aqui do laço, ó. Agora a coluna, eu uso a coluna selecionada. Tá? Então aqui ele vai fazer o quê? Ele vai pegar sempre a mesma coluna e vai alterar a linha. Tá? Então vai ser a linha 0, coluna 1. Então vamos voltar lá no desenho. Ó. Se eu quero representar aqui, ó, então vai ser a coluna 1. Então linha 0, coluna 1, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 1, linha 3, coluna 1. Tá? Vamos ver se isso é real? Vamos lá, roda lá. Aqui minha matriz, ó. Qual linha você quer visualizar? Ah, eu quero visualizar a linha 2. A linha 1, que é a segunda linha. Olha lá, ó. Qual coluna você quer visualizar? Faltou um barra N antes. Qual coluna? Ah, eu quero aquela do 22 ali, que é a 2. Olha lá, ó. 22, 7, 95, 33. Tá? Então a gente consegue fazer varredura ou fazer apresentação de valores baseados nisso daí. Tá? Ah, eu quero saber o maior valor da linha tal. Você tem como fazer também. Então você só se preocupa o quê? Você tem a linha e você varre só em uma dimensão. Ou assim, ou assim. Tá? Pensando dessa forma. Deixa eu pôr dois barra N aqui. Beleza? Então, isso daí é a operação de apresentação de dados. Tá? Ah, professor, eu quero apresentar uma submatriz da matriz original. Nossa, eu quero apresentar daqui a aqui, ó. O que eu faço? Ah, tem mais de uma linha? Tem. Tem mais de uma coluna? Tem. Então eu vou fazer um laço, dois laços, um dentro do outro, só que limitando isso daqui. Como eu limito? Eu falo, ó, começa em 1. Vamos fazer diferente, vamos fazer assim, ó. A coluna começa em 1 e vai até 3. A linha começa em 1 e vai até 2. Ah, então se eu quero um parcial desse jeito aqui, ó, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. For. Aí eu utilizo aquele mesmo esqueminha. Vou pegar e copiar aqui de cima também, tá? Para não ficar fazendo a roda às vezes. Então, se eu quero uma matriz parcial, uma submatriz da matriz original, o que eu faço? Bom, eu vejo aqui, ó, eu quero esse pedaço aqui, ó, aonde a minha coluna começa em 1, e enquanto é menor que 4, e a minha linha começa em 1 enquanto for menor que 3. Tá? Então eu venho aqui, ó, e coloco a linha começa em 1 e menor que 3. Então ela vai ser 1 e 2. Tá? Então, ó, linha 1 e 2. As colunas vai ser a partir da 1 vai até a 3. Então a coluna começa na 1 e vai até que for menor que 4. Tá? Então com isso daqui eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer a apresentação de uma parte da minha planilha. Tá? Eu vou arrancar essa parte aqui. Tá lá, ó. Que nem você quer visualizar, linha 1. Olha lá, deu tudo zero. Olha que beleza, você viu? Digitei 12, ó. Ele caiu fora do espaço de memória da matriz. Apareceu esse monte de coisa aí. Vou voltar aqui de novo. Vou pôr um barra N aqui, ó. Para que ele não fique junto. Vou colocar até uma mensagenzinha aqui bonitinha para a gente saber o que está acontecendo. Apresentando uma matriz parcial. Põe um barra N aqui no início.
põe um barra N aqui no 2 barra N. Tá? Então, aqui é a apresentação parcial. Ó. Olha lá, ó. Linha 2, 1. Aí, ó, tem uma matriz parcial aqui, ó. 41, 50, 40, 43, 57, 68. Tá? Tá aqui dentro, ó. Então a gente consegue pegar um pedaço só da matriz, tá? Você pode pegar até para o usuário e falar assim, qual pedaço você quer da matriz? Aí o cara coloca linha inicial, linha final, coluna final, e você consegue fazer esse particionamento, tirar esse pedaço da matriz, tá? Bom, vamos lá, vamos ver outras operações que a gente tem. A varredura, pessoal, o que é varredura? Varredura é você passar por todos os elementos, tá? Então a gente faz varredura. Aqui é uma varredura, ó, uma varredura parcial. Aqui é uma varredura da matriz como um todo, tá? Então, quando eu falo de você faz uma varredura e seleciona tal coisa, faz uma varredura e filtra tal coisa, a varredura significa passar por todo mundo, tá? Toda a gente fala varredura significa passar por todos os elementos. Para passar por todos os elementos, eu tenho que ter, como é uma matriz de 2 dimensões, 2 laços. Tá bom. Tá? Então, para tudo a gente faz varredura. Tá? Então, tá entendendo isso daqui. Localização de elementos. Bom, eu quero saber a posição onde encontra-se os elementos, um elemento qualquer lá. Quero os maiores que 10. Tá? Os maiores que 50. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui, vamos pensar aqui, ó, os maiores que 10 aqui, ó. Veja aqui, ó. Esse é maior que 10? Não. Esse é maior que 10? Não. Esse é maior que 10? Não. Eu vou andando, ó. Tá vendo que é uma varredura? Tô passando todos os elementos. Cheguei aqui, eu falo, ó, é 12. Beleza. 12, ele tá na posição linha 2, coluna 0. Continua aqui, ó. Opa, linha 2, coluna 2. Continua a varredura, ó. Linha 3, coluna 0. E aí, já fiz isso daí. Então agora eu vou fazer duas coisas. Eu vou fazer a localização de elementos, tá? E vou fazer a contagem de elementos. Baseado em quê? Baseado em algum filtro. Então, eu quero quantos elementos são maiores que tanto? Quantos elementos são negativos? Quantos elementos são positivos? Quantos elementos são diferentes de zero? Tá? Então, eu posso ter várias contagens diferentes. Tá? Isso aí é baseado em filtro. Mas lembrando que qualquer contagem, qualquer localização de elementos, qualquer preenchimento, apresentação, tudo não passa de uma varredura. Tá? Não passa de eu passar pelos elementos. Na verdade, preenchimento não, preenchimento é algo que a gente faz antes de varrer. Por quê? Porque a varredura faz quando a gente tem elementos lá dentro. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, agora a gente vai fazer a localização de elementos. Ou seja, a gente vai filtrar essa nossa matriz e apresentar só aqueles elementos que são maiores que 10. 10 não, vamos colocar um valor diferente, porque lá a gente está sorteando. Eu vou sortear até 20 só, lá já era, né? Vamos lá então. Então eu vou vir aqui dentro do meu preenche de matriz. E aqui agora eu vou colocar só entre 1 e 20. Beleza? Só entre 1 e 20. Eu vou estar sorteando aqui. Beleza. Vou descer lá. E agora, vou criar vou criar um arquivo novo aqui que vai começar a ficar muito grande, vai começar a ficar confuso. File, new file. Vou chamar aqui de
Montagem, localização. Tá? Então, esse cara aqui, eu vou pegar só essa parte inicial aqui, que já está meio definido, já está meio pronto. Tem que reescrever o código todo. E aí, apresentação. Beleza. Aqui eu volto até 100 mesmo. A gente usa ele. Fica como primeiro exemplo. Varredura. E vamos lá. Então aqui, o que eu quero fazer? A primeira coisa, eu quero apresentar todas as posições que tenham números maiores que 10. Então aqui eu vou colocar aqui, ó. Apresentar os elementos e a posição deles. Apresentar a posição. O valor. O valor e a posição dos valores maiores que 10. Tá? Que código? Ou vai estar em notas compartilhadas. Pode ficar poluído. Beleza? Está lá em notas compartilhadas, aqui, ó, na esquerda. Voltamos lá. Apresentar o valor e a posição dos valores maiores que 10. Então, se eu vou fazer uma localização, procurar algo lá dentro, eu vou ter que passar por todos até encontrar ele lá dentro. Tá? Então, aí eu vou fazer, novamente, uma varredura. Então, a varredura é isso aqui, ó. Varrer os elementos de uma matriz é sempre esse formato aqui, ó. Tá? É passar por todas as linhas e todas as colunas. Bom, vou fechar aqui a minha. Então, o que eu quero fazer aqui? Então, eu sei que aqui dentro, ó, quando eu estiver aqui, eu vou estar elemento a elemento. Tá? Passando um a um da minha matriz lona quadradona lá. Então, eu quero aqui dentro fazer o quê? Eu quero apresentar o valor e a posição dos valores Mark 10. Tá? Então, aqui a primeira coisa é eu fazer a validação. Se a matriz nessa linha e coluna que eu estou, se o número dessa linha e coluna da matriz que eu estou for maior que 10, eu sei que esse número que eu quero. Tá? Então, aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir esse valor. Printf. Vou colocar o valor aqui, ó, %d, tracinho. Vou colocar assim, ó, linha %d e coluna %d. Então, a mensagem vai ser assim, ó. O número tal está na linha tal, coluna tal. Tá? Então, aqui eu vou colocar, ó. Bate na posição linha com linha coluna. Aí eu vou apresentar a linha e a coluna. Então, quando ele montar essa string de formatação, essa impressão aqui, esse printf, ele vai vir e colocar aqui, ó, o número que ele encontrou lá, jogou aqui. Depois, linha, pega o número da linha que tá, põe aqui dentro, pega a coluna que tá, põe aqui dentro. Beleza? Então aqui eu vou colocar um printf antes aqui, ó, printf todos os valores. Exemplo.
apresentando todos os valores maiores 10. Põe outro barra N para pular a linha, para ficar bonitinho. E vamos colocar um barra N aqui também, ó, para a gente conseguir diferenciar um do outro, né? Tá na mesma linha. Tá? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma filtragem, uma localização de elementos. Tá? Então se eu rodar aqui, ó, ele vai vir, ó. Eu encontrei o 18 na linha 0, coluna 1, o 20 na linha 0, coluna 2, o 12 na linha 0, coluna 3, o 15 na 1, 1, o 12, então ele vai contando 12, 12, 20 e 12. Tá? Então, ó, eu varri, passei por todos os elementos e apresentei onde estão os maiores que 10. Ah, mas eu quero mostrar no formato de uma matriz, assim. O que eu posso fazer? Bom, eu posso fazer o seguinte, ó. Vai ficar meio diferentão, mas também é funcional. Eu vou copiar esse cara aqui, ó. Só que eu vou apresentar a matriz somente com os valores menores, tá? Vou colocar aqui, ó. Apresentar a matriz somente com os valores menores que 10. Tá? Olha aqui que interessante. Menores ou igual a 10. Né? Menores ou iguais. Ou iguais a 10. Então aqui eu quero mostrar no formato diferente. Eu quero que ele mostre no formato da matriz, porém, só o lugar que for menor ou igual a 10 é que ele vai apresentar os valores. O resto vai apresentar vazio. Tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se o valor for menor ou igual a 10, eu vou apresentar o cara normalmente. Tá? Então, eu vou apresentar o elemento. Quando é menor ou igual a 10, eu apresento o elemento. Eu vou colocar aqui, ó, um barra T, tá? Para apresentar bonitinho. Barra T, e dar a tabulaçãozinha. Então, ele vai posicionar os caras bonitinho lá. Apresentando os valores menores ou iguais a 10. Bom, só que para mim apresentar em linha e bonitinha a matriz, a cada linha eu tenho que dar um barra N, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um printf, imprimir o barra N. Ou seja, para cada linha que eu passar, eu ponho um barra N. Se eu tiver elemento, eu dou um barra T e imprimo o elemento. Se eu não tiver, vou colocar um tracinho lá. Tá? Para mostrar que ali tem outro elemento. Então, ó, vou colocar um else aqui, ó, printf, vou pôr o barra T de novo, só que aqui eu vou pôr o tracinho. Tá? Ou seja, é um valor menor que 10? Apresenta esse valor. Não é um valor menor que 10? Eu passo um tracinho na frente e acabou. E aí eu vou pulando linha. Tá? Então, são duas formas de apresentação, uma mais textual, onde você não tem a visualização da matriz bonitinha, tá? E a outra é algo um pouco mais parecido com a matriz. Olha lá que legal. Tá? Então, ó, aqui eu tenho os valores, ó. Então, todos os maiores estão apresentados aqui. E aí, depois eu apresentei só os menores, nas posições que ele tem que ficar, ó. Tá vendo? Então, isso é interessante. Algumas vezes, você colocar essa formatação é interessante. Tá? Certo? Então, quando eu estou fazendo uma localização, um filtro, tá? Eu vou utilizar o que lá dentro? Condições. Certo? Ó, condições. Ah, agora eu quero uma outra coisa. Eu quero fazer uma operação. Eu quero multiplicar os elementos da segunda linha. Eu quero dobrar o valor dos elementos da segunda linha.
Olha que beleza. Então, se eu quero dobrar os elementos, então, vou colocar aqui uma mensagenzinha. printf. Duplicar o valor dos elementos da segunda linha. Tá? Então, como é de uma linha só, é um laço só. Tá? Então, for só. For é da segunda linha, então vai variar as colunas. Coluna igual a 0, ponto e vírgula, coluna igual a 4, menor que 4, ponto e vírgula, coluna mais mais. Vocês estão vendo que tudo é baseado em laço, né? Por quê? Porque são vários elementos. E a maioria das vezes é baseado em 2 laços, quando eu tenho a matriz inteira. Agora, quando eu tenho uma parte da matriz só, então aí eu utilizo um laço só. Então aqui eu vou duplicar o valor. Então eu posso pegar aqui e falar assim, ó, a mate na posição é da coluna, é da segunda linha. Segunda linha é linha 1, tá? Linha 1, a coluna, são todos os elementos da coluna 1. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar que é o próprio valor dele. Mate 1 col vezes 2. Tá? Então aqui eu estou fazendo a operação elemento a elemento. Tá? E aí eu vou apresentar o valor da matriz inteira de novo. Tá? Vou pegar ela aqui. Ó. Olha que beleza, repetição de código, né? O próximo conteúdo vai ser eliminar isso aí. Tá, ó. Então aqui eu multipliquei os elementos daquela linha por 2. Tá? Aí se eu mandar apresentar a matriz de novo, se eu rodar isso daqui, ó. Se eu mandar rodar isso daqui, ó. Então eu tenho esse aqui, ó, original, ó. 11, 2, 19, 13. 11, 2, 19, 13. Depois, 6. Aqui virou 12. 16 virou 32. O 3 virou 6 e o 3 virou 6. O resto continua a mesma coisa. Ó. Tá? Então aí eu consigo fazer operações sobre os dados. Ah, professor, eu quero duplicar todos os valores da matriz. Beleza, for linha e coluna duplica todo mundo. Tá? Vamos lá. Agora, uma outra coisa interessante, se eu quisesse fazer isso por linha, por uma coluna, multiplicar a coluna por 3, né? É a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é aqui, ó, qual coluna e qual linha que eu vou alterar. A linha e a coluna. Tá? Vamos lá. Mais alguma operação que a gente pode fazer sobre isso daí. Vamos ver agora a gente trabalhar com matriz de caracteres. Tá? E, na verdade, a gente faz aproximadamente a mesma... não fizemos uma contagem ainda, né? Vamos fazer uma contagem aqui rapidinho. Então, vou contar quantos números são pares. Tá? Então, para fazer a contagem... Vou fazer antes de duplicar o valor aqui, porque senão vira bagunça. Contar a quantidade de números pares da matriz. Tá? Então aqui, ó, eu vou fazer uma contagem. A contagem segue o mesmo princípio lá dos vetores. A primeira coisa a fazer é o seguinte, é aqui em cima, ó, eu criar um carinha, conta pares, o valor dele é 0. Por quê?
Porque inicialmente eu não tenho valor nenhum guardado dentro eu não analisei a matriz ainda. Tá? Então aqui eu estou contando os pares. Bom, vamos lá. Aqui que eu vou fazer isso. Então lá o conta pares já está zerado. Agora eu vou ter que fazer uma varredura, andar em todo mundo. Tá? Para mim andar em tudo, eu faço o quê? Eu uso isso daqui. Um fora dentro do outro. Sempre utilizando isso daí, ó. A varredura é todos os elementos, é de todas as linhas, de todas as colunas. Então já era. Tentando a quantidade. Não printf aqui não. Beleza? Então eu quero todos os números pares. Quando que eu sei que o número é par? Quando o resto da divisão dele por 2 é 0, tá? Então eu coloco lá, ó, se a matriz na posição linha, coluna, ou seja, o elemento da matriz, o resto da divisão dele por 2 por 0, significa o quê? Significa que ele é um número par, não sobrou resto. Não sobrou resto é par. Aí eu faço só o seguinte, ó. Contar par. Faz mais. Tá vendo? É a mesma coisa de trabalhar com vetor. Tá? É a mesma coisa de trabalhar com variáveis comuns. A única diferença é que eu tenho a posição é formada por linha e coluna. O resto é tudo a mesma coisa. Tá? E vamos agora aqui no fim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um printf aqui. E vou colocar assim. A quantidade de números pares é igual a %d. Com barra n antes, barra n depois. E aqui dentro eu coloco o conta pares. Tá vendo? Ó, não foge nada aquilo que a gente viu no semestre passado com vetores. Tá? A diferença é que eu tenho linha e coluna e para mim varrer tudo eu tenho que utilizar sempre 2 laços. Tá? Então vou rodar aqui de novo. Ó. Falta alguma coisa, né? Olha lá, ó. A quantidade de números pares é igual a 9. Tá? Então eu tenho esse cara aqui, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Então, aqui a gente fez uma contagem e uma contagem baseada num filtro qualquer. Tá? Nesse caso aqui, os números pares. E aí eu poderia, número maior que tanto, eu poderia fazer qualquer tipo. Então vocês podem ver que é sempre o quê? Eu uso um if aqui dentro, eu uso 2 ifs, eu posso usar o que eu quiser lá dentro. Beleza? Bom, vamos lá então, ver um pouquinho de matriz de caracteres. Matriz de caracteres, a gente não faz cálculo com elas. Tá? Então aqui eu criei uma matriz de caracteres aqui, ó. Int texto 20 por 20. Então tá aqui o texto 20 por 20. Vou diminuir aqui, ó. Para caber na tela. Tá? E aqui tem um texto mesmo, ó. Esta é uma matriz de caracteres. Ela pode possuir qualquer caractere da tabela ASCII 2, porém não quebra linha de forma automática. Tá? Então, na verdade, ele é um conjunto de caracteres, ele é uma matriz de caracteres. Tá? Ele não é um texto. Certo? Porque até aqui, ó, se for ver, ó, ele vai juntar o DE com caracteres aqui, porque não tem espaço, tal. Aqui ele quebra de qualquer jeito, porque não tem como a gente controlar isso daí. Aí vai o bastante de programação para acertar isso daí, colocar hífen, tal, separar a sílaba, mas aí não vai em conta nessa disciplina, tá? Senão vocês vão ficar tudo doido. Beleza? Então, o que a gente faz numa matriz como essa, tá? Esse tipo de matriz, a gente trabalha com análise de conteúdo. Eu falar assim, eu quero saber quantas vogais tem aí dentro. Eu quero saber quantas letras foram guardadas ali dentro. Eu quero saber quantas consoantes tem ali. Eu quero saber se tem letra maiúscula.
eu quero saber quantas palavras tem. É isso que a gente pode analisar. Mais que isso, eu não tenho o que fazer. Tá? Não posso falar, vou somar, quando não tem que somar. Qual é o maior? Não, não tem. Vou falar assim, quais são as linhas? Onde estão todos os S's? Onde estão todos os P? Eu só posso fazer. Tá? Então, é mais análise desse tipo, é mais filtro que a gente faz. Como que eu posso ler esse tipo de matriz? Bom, vamos lá. Criar, então, o primeiro programinha aqui, rapidinho. Isso aqui não tem muito o que... File, input file. Vou chamar ele aqui de matriz caracteres. Depois eu já posto tudo isso aqui lá no Moodle, tá, pessoal? Para deixar para vocês lá. Bom, eu vou pegar esse cara aqui. Na verdade, quando a gente trabalha com matriz de caractere, não tem muito sentido a gente usar um random, tá? Então tem que ter leitura mesmo. Então é um negócio um pouco mais chatinho, mas também dá certo. Vamos lá. Vou pegar esse cara aqui inteiro para ficar mais rápido. A gente vai fazer. Tá? Matriz de caracteres. Tá? Aqui. Controle do laço vai ter. Só que aqui eu vou chamar assim, char. Vou chamar de texto aqui. Ó. Texto. 4x4. A leitura de todas as linhas. E colunas. Aqui é 20x20, né? O que você pode fazer fazer a leitura linha a linha. Tá? Pede para a pessoa digitar a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, caractere a caractere. Então é a mesma coisa da gente fazer a leitura de uma matriz de inteiros. Tá? Só que a matriz de inteiros tem que ler um a um e dando enter. Tá? Aqui a gente pode fazer um pouco diferente. Tá? Só que fica ruim para você controlar aquilo que não foi utilizado. Tá? Um pouco mais complexo. Ali. Aqui. Vai ficar muito grande. Se eu fizer algo desse jeito aqui, ó, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai ler, ele vai obrigar você a ler tudo. Tá? Não vai deixar você ler só uma parte, ele vai ler até acabar a brincadeira. Certo? Então aqui eu vou colocar um printf. Digite o texto arma barra n. Se a gente fizer só isso daqui, eu vou diminuir essa matriz, porque senão eu não vou conseguir digitar tudo isso aqui não. Tá? Então, o mesmo formato que a gente estava utilizando lá, a gente vai trabalhar aqui dentro também. Tá? Tem um caractere. Eu vou diminuir isso aqui para 100 caracteres, tá bom. 10x10. 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 Tá? Porque senão vai ficar algo muito extenso e eu não vou ter paciência para digitar tudo isso, não. Tá? Então, se eu rodar aqui, ó, o que acontece aqui? Eu vou digitar o texto a ser armazenado. Então, eu vou ter que digitar um texto aí de no mínimo 100 caracteres. O que ele vai fazer? Ele vai vir armazenando todo esse texto dentro da matriz.
tá? Linha a linha, do jeito que está lá, tá? E aqui, eu vou mandar apresentar aqui, pulando a linha, para a gente ver essa quebra de linha que aconteceu na hora da leitura, tá? É os errinhos que eu sempre deixo mesmo. Texto. Texto. Certo? Então ele pediu aqui o texto armazenado, então eu vou colocar lá. Esse é um exemplo de texto que pode ser armazenado dentro de uma matriz de caracteres, considerando que a quantidade máxima a ser armazenada será de 100 caracteres. Tá? Então, eu digitei um texto aí, provavelmente tem mais de 100 caracteres, tá? Porque a linha geralmente tem 80. Tá? Tá aí, ó, o que ele fez. Tá? Ele foi pegando esse texto aqui, ó, e foi jogando para mim dentro da minha matriz, ó. Aí, e quase que não deu nenhuma quebra de linha errada ainda. Tá vendo? Então, é isso que acontece. Essa é a minha matriz, ó. Isso que ele guardou lá dentro da minha matriz. Ele jogou do considerando que aqui, ó, aqui para frente foi descartado. Tá? Ah, professor, se eu quisesse controlar a quantidade de caracteres que foi digitado, tem como? Até tem. Tá? Só que eu teria que fazer uma quebra do meu laço. Tá? Então não daria para usar mais for. Eu teria que fazer um jeito de ler até a pessoa pressionar Enter. Tá? Então tem até uma leitura, foi feita acho que semana passada, que a gente fez com caractere, onde a gente consegue ir lendo e saber onde parou. Só que aí o que acontece? Você vai ter linha, a última linha não vai estar preenchida inteira, então você tem que saber onde você pode parar na última linha, você tem que saber quantas linhas foram preenchidas, então o trabalho é bem mais complicado. Quando a gente entrar em string, a gente vai ver que isso aqui vai facilitar um pouco a vida da gente. Tá? Mas aí você tendo esse vetor preenchido, tá? Esse texto preenchido, você pode fazer qualquer tipo de análise. Tá? Essa aqui é só para mostrar como é feita a leitura. O resto, eu quero saber quantas palavras tem. Eu conto espaço em branco. Então, como que eu conto espaço em branco? Põe um if aqui, ó. If o espaço, a matriz, o texto na linha e coluna for espaço em branco, contou. Tá? Ah, quero saber quantas vogais tem. Ah, quantos A, E, I, O, U tem lá dentro. Então põe um if aqui, se for A, se for E, se for I, se for U, soma mais. Então pode ser fazendo isso daí. Tá? Eu quero apresentar sem as vogais. Ah, vamos fazer isso aqui lá só para a gente testar. Eu quero apresentar a matriz, a nossa, essa matriz sem as vogais. Então o que eu faço? Eu faço também, ó. Posso vir aqui, ó. É uma apresentação, só que tem um filtro, não tem? Tem um filtro. Então, eu vou pôr o filtro aqui, ó. Se o texto na posição linha, coluna, for igual a ou, ou. Lembrando que a comparação você tem que fazer uma a uma, tá? A, I, O, U.
Tá? Então, se o texto for lá, ou for E, ou for I, ou for O, ou for U, eu vou fazer o quê? Eu imprimo nada. Tá? Eu dou um printf assim, ó, e dou espaço em branco. Tá? Imprimo só espaço em branco. Agora, se ele não for, tá? Então aqui, ó, eu vou apresentar o texto sem as vogais. Ou seja, se for uma vogal, eu jogo espaço em branco. Se não, eu imprimo essa própria vogal, esse próprio caractere. Tá? Então eu vou rodar aqui de novo. Aí, nem deu eu essa vez, hein? Digite o texto. Só que agora eu vou digitar um texto mais esculachado, tá? Porque tá vendo? Ó? Então, nessa primeira apresentação aqui, ó, ele apresentou com as vogais. Nessa segunda aqui, ó, ele apresentou sem as vogais. Tá? Ah, dá para imprimir ao contrário, professor? Dá para imprimir ao contrário, é só fazer o laço ao contrário. Tá? Então, ao invés do laço começar em 0 a 10, 0 a 10, eu coloco tudo invertido, de 10 a 0, 10 a 0. E já era. Tá? Então, as ações que a gente pode fazer com a matriz de caractere é a mesma que a gente pode fazer com a matriz de inteiro, a não ser fazer somatórios. Tá? Fazer cálculos de maior, menor, essas coisas não tem como. Mas, fora isso, tudo é possível fazer. Beleza, galera? Entenderam aí essas operações que a gente pode fazer com matrizes? Vou, Lucas. Daqui a pouco eu subo lá no Moodle. É que duro que eu tenho aula às 11 agora também, até meio de 40. Eu vou ver se eu consigo subir agora. Provavelmente vai dar tempo agora, porque tenho já as coisinhas para fazer aqui. E aí eu subo lá os códigos. Agora o vídeo vai demorar um pouquinho mais, porque eu tenho que dar um recorte nele aí que sai. Muita coisa errada e fica feio lá. Beleza, galera? Então, ó, vou só repassar aqui, ó. A gente tem que fazer os exercícios dessa semana, tá? Localizar, ó, o primeiro, preencher uma matriz de 5x5, pode usar qualquer tipo de preenchimento, tá? A gente fez um de 4x4 lá, a diferença é zero, nenhuma. Localizar, apresentar a posição e o valor do maior e menor elemento da matriz. Apresentar a linha com a maior soma e qual é o valor dessa soma. Apresentar a coluna e qual é o valor dessa coluna. Apresentar a soma de todos os elementos da matriz. Esse aqui que vai dar um pouquinho de dor de cabeça para vocês. Apresentar a soma das duas diagonais da matriz. Aqui que são as diagonais. Vocês já conhecem bem da matemática. Aí seria a soma desse cara aqui, diagonal principal, e da diagonal secundária. Tá? A diagonal principal, ela é fácil. Por quê? Porque a linha e a coluna têm exatamente o mesmo valor. Então, eu posso fazer um for só utilizando o contador tanto para a linha quanto para a coluna. Então, tenho aqui, depois tenho aqui, depois tenho aqui. Então, é 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Tá? Então, isso daqui é tranquilo. Agora, tem a inversa. A inversa, você vai ter que fazer um aumentando do 0 até o 3 e um outro diminuindo do 3 até o 0. E aí eu consigo também fazer essa somatória. Tá? Mas é um for só. Não precisa ter dois for. Por quê? Porque é numa direção, é uma coisa única. Eu não vou ter que fazer assim. Vou ter que fazer assim e assim. Só precisa calcular as posições certas. Beleza? Vamos lá. Voltar aos exercícios. É o segundo exercício. A quitanda do João registra todas as compras dos seus produtos, que são vendidos sempre um a um. Sabendo que os clientes do João levam mais de 10 produtos, nunca levam mais que 10 produtos, e que por dia nunca terá mais de 30 clientes. Então a gente pode ver que é uma matriz de
10, 10 colunas por 20 linhas, tá? Então são 20 clientes, 20 linhas, e cada um tem a quantidade de os produtos que ele comprou. Para cada venda, os itens são registrados da seguinte forma: 2, 4, 6, 9, 11, 1, ou seja, só o número do produto. Então, ou seja, o cliente comprou o produto 2, o 4, o 6, o 9, o 11, por fim o 1. Então não tem muita ordem disso, tá? Você pode fazer, você pode pegar, o cara digitou tal, chegou no último, tem mais? Não. Você joga 0 no resto da matriz e já era também, resolve bonitinho o problema seu. Analisando de forma bem simples, poderíamos considerar o movimento diário do João como sendo uma matriz contendo 20 linhas e 10 colunas. Tá? No final do dia, o João gostaria de saber que cliente comprou mais produtos, o produto mais vendido e a quantidade vendida de cada um dos produtos, sabendo que o João possui 15 produtos diferentes. Tá? Então, vai ser preenchido entre valor entre 0 e 15. Tá? Iniciar a matriz com 0 no início. Você vai jogar 0 em todo mundo. Tá? A quantidade de clientes por dia pode ser menor que 20. Esse aqui dá um pouco mais de trabalho, tá? Esse aqui já é mais tranquilo. Então, uma página de um livro possui 80 colunas por 40 linhas. Faça um programa de linguagem C capaz de preencher uma página contendo caracteres, entre eles alguns espaços em branco, e apresentar a quantidade de palavra, a quantidade de vogal, de consoante, e por fim, apresente a página inteira. Tá? Então, a gente já fez algo parecido. Tá? Vocês podem usar a tabela ASCII para comparar. Eu acho que resolve o problema também. Mas o que eu tenho que contar aqui é branco, vogal e o que sobra é tudo consoante. E aí tem um outro aqui, Maria Albertina comprou um escaninho. Aqui que é um escaninho, é um armário, tá? Onde você tem 50 espaços, ou seja, 5 por 5. Aí tem 50, não, 5 por 10, né? 50 espaços, a largura é 5. Então é uma matriz de 5 colunas por 10 linhas, tá? E colocou 20 pacotes numerados de 1 a 20 nesses espaços. Então você vai sortear em que linha e que coluna vai colocar o espaço, o pacote, o número, e colocar um número lá de 1 até 20. Então faz um for de 1 até 20 e sorteia a posição de linha e coluna e joga esse número lá dentro. Tá? Fazendo o programa de linguagem C, capaz de colocar esse pacote dentro do caninho, atentar para não colocar 2 pacotes no mesmo lugar. Então, se já tem valor lá dentro, você não põe nada. Você sorteia outro lugar. Agora, se não tiver valor, você põe esse cara lá dentro. O programa desenvolvido deverá apresentar a posição de todos os pacotes dentro do caninho, apresentando a linha e coluna onde está. Apresentando em cada coluna quais são os pacotes que estão nela, os pacotes que estão lá, blá, blá, blázinho. Tá? Então, o mais chato de se trabalhar vai ser esse aqui, tá? Os outros, esse aqui é tranquilo, a gente já fez grande parte dele. Esse aqui é bem tranquilo também, que você vai ler um monte de caractere, tá? E preencher essas 200, vai dar coisa pra caramba, pra digitar, pra escrever Nossa, aí. ô, professor, essa 2, Ah, eu tenho que fazer a contagem de cada um dos produtos para depois ver qual que foi o que mais vendeu? isso aí é ruim. Caramba. Você vai ter que criar, na Beleza. verdade, você cria um vetor de 0 a 15, de 0 a 15, de 15 posições, e aí, cada vez que você encontrar o elemento lá, que é o 1, você vai lá e soma no vetor na posição 1. E aí você vai fazer Então, eu pensei nisso, mas é ainda isso aí. assim vai ter que fazer uma checagem em cada um. Ou É, então vai ter que fazer um for. Mas aí vai ser foda. não, na verdade não. Na verdade, você vai pegar o Extenso. número, o número do produto e você vai adicionando. Você pega esse vetorzinho paralelo que você vai usar e vai dando um mais em cada posição de acordo com o número do produto. Porque o produto é de Aí 0 a depois faz um 15. for para ler qual que é o maior. Exatamente. Ah. Outra coisa, na última, Ah, eu posso iniciar todas as posições com 0 pode. para falar que tá vazio? Não tem nenhum pacote? Exatamente. É isso mesmo que eu quero que faça. Ah, então Deixa eu só fazer beleza. um teste aqui, cara. Eu não lembro mais se no Code Blocks, o que ele faz se eu criar o vetor vazio.
se eu não atribuir valores para ele. Vou colocar aqui. Edit, comente. SKF. Vou fazer um teste aqui, pessoal. Eu vou retirar aqui esse random aqui. Só para ver se ele começa inicializado ou começa com sujeira. Se começar com sujeira, aí eu vou ensinar como fazer. Tá, ó. Tá vendo? Ele vem com sujeira, ó. Quando eu crio uma matriz, ó, ela já vem com sujeira. Então, eu acho que se eu não estou errado, a gente pode colocar... Tá, pessoal? Então, ó, para zerar uma matriz, ó, começar a zerada, é só fazer isso aqui, ó. Fala que a matriz criada, põe 2 chaves e todo o conteúdo dela é 0. Inicializa todos com 0. Beleza. Beleza? Então você não precisa fazer um for dentro do outro. Você pega e só faz isso daí, ele já faz isso aí para você. Ô, professor, no caso, se eu colocasse só eu não sei. Um ali, aí seria para um vetor só. Tipo assim, eu poderia fazer isso para um vetor? Vamos ver se deixa fazer também. Também deixa fazer, ó. Pode deixar assim, ó. Pode usar só com 1 mesmo. Ele vai assumir que é tudo 0. O Danilo colocou aí uma informação que ele vai estar aí na videoconferência dele lá para tirar dúvidas. É que a gente tem aula agora. Ah, tá. Depois à tarde eu tô aí também, tá, pessoal? Depois olha os horários lá em cima no início da disciplina que tem tudo lá. Tá, então, ó, o mais complicadinho aí é o exercício 2, que vai dar mais dor de cabeça, tá? Mas os outros, eles são mais tranquilos, é só que eu faço um texto meio complicado para vocês aprender a interpretar texto, porque acho que a maior dificuldade de grande parte de vocês é isso. E sempre desenhe, pessoal, sempre desenhe para poder ter uma ideia de como vai funcionar. Beleza, galera? Queria agradecer a atenção de vocês aí. Eu vou salvar aqui a lista de presença, calma aí. Pessoal, só para aproveitar que o André falou agora, o André fala que desenha, vocês sabem que eu falo que desenho também. Quando eu fiz o nivelamento, eu também desenho. Então, por favor, desenhe também, tá? Se nós dois desenhamos para entender melhor, desenhe também que ajuda. A gente está garantindo que ajuda.